Dando continuidade então aos estudos da apostila aí de vocês, a nossa aula 4 de hoje é um conteúdo de geografia que foi retirado lá do livro didático que vocês utilizavam na sala de aula quando estavam tendo as aulas presenciais. O conteúdo de geografia de hoje, ele vai falar sobre a tecnologia no dia a dia. Os recursos tecnológicos podem trazer uma série de benefícios à sociedade, como pesquisa, a produção de medicamentos para o tratamento de doenças, equipamentos médicos hospitalares para exames mais precisos, telefonias, meios de comunicação diversos e mais ágeis, meios de transportes mais rápidos, programas de computadores para facilitar a realização de tarefas diversas, caixas eletrônicos nos quais é possível executar operações bancárias, entre outros. Observe dois exemplos nas fotografias a seguir. Aqui então nós temos duas fotografias. Em uma fotografia está representando o uso de computador no trabalho no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a outra imagem ao lado, o uso do telefone celular em um aeroporto no município do Rio de Janeiro. Essas duas imagens ela foi tirada no ano de 2016. Com base nessas duas imagens, vocês vão responder as questões aqui abaixo. A questão número 1. Além das situações citadas no texto acima, retratados nas fotografias, em quais outras você identifica a presença da tecnologia? Então, aqui, além dessas duas imagens aqui, em quais outras situações do dia a dia de vocês, o dia a dia que vocês observam quando saem de casa, qual desses outras situações vocês identificam a presença da tecnologia? A gente não pode esquecer que o uso da tecnologia é que está nos ajudando aos estudos de vocês. Se caso não houvesse a tecnologia, a gente não estaria conseguindo enviar os áudios, os vídeos, as videochamadas e tudo mais que a gente está utilizando, todos os recursos tecnológicos que a gente está utilizando e tem utilizado para auxiliar vocês aí na casa de vocês a estudarem remotamente, ok? Observe a fotografia. Aqui ao lado também vocês podem observar uma fotografia de uma pessoa cadeirante utilizando um carrinho elétrico. Ao observar essa imagem aí, vocês vão responder as questões 1 e 2 da atividade. Qual é a importância desse equipamento para locomoção? Aí vocês vão responder aqui com as respostas de vocês, qual é a importância do equipamento da imagem ao lado para a locomoção da pessoa com deficiência no dia a dia dela, para ela executar aí as funções, as tarefas diárias, se locomovendo independente de auxílio de outra pessoa. Número 2. Quais outros equipamentos facilitam a vida de pessoas com deficiência visual, auditiva e motora? Aí essa vocês podem pesquisar, até usar a internet para pesquisar lá quais os equipamentos tecnológicos existem no mercado que auxiliam as pessoas com deficiência. Aí vocês vão escrever no espaço abaixo, caso vocês achem necessário, pode usar aqui o rodapé da apostila aqui para vocês preencher com as respostas, caso não haja espaço, não tenha espaço suficiente aqui em cima, vocês vão pode usar o rodapé aqui da apostila, ok? A tecnologia também permite que muitas tarefas repetitivas sejam realizadas por máquinas, substituindo o trabalho humano. Ao substituir trabalhadores por máquina, as empresas aumentam a produção e reduzem gastos com os salários. Isso, no entanto, leva ao aumento do desemprego.
Mas o uso da tecnologia gera outras oportunidades de trabalho. É o que ocorre, por exemplo, no setor de informática. Com o desenvolvimento desse setor, surgiram novas profissões, como programadores, técnicos, operários em fábricas de computadores e em outros equipamentos de informática, entre várias atividades. Esses trabalhos, porém, exigem maior qualificação das pessoas, que precisam estudar mais para se manterem atualizados. O uso de computadores. Quando falamos em tecnologia, é comum pensarmos em computadores. O computador é um equipamento utilizado para diversos fins. Processa uma enorme quantidade de informações, armazena dados, textos, imagens, sons, faz cálculos complexos, além de possibilitar o compartilhamento de informações, se estiver conectado à internet. O seu desenvolvimento faz surgir novos tipos de trabalho e ele é utilizado em muitas atividades econômicas. Por tornar prático o acesso a diversos tipos de informações e realizar tarefas complexas com eficiência, o computador é utilizado em praticamente todos os setores da economia. Observe as fotografias. Aqui embaixo temos duas imagens. A imagem 1 é a sala de controle do metrô no município de Salvador. E a outra imagem é a cabine de um trator no município de Ibiporã, no Paraná, em 2016, essas duas imagens. Falando um pouco sobre a tecnologia, o uso de equipamentos de informática, essas imagens elas estão representando o uso do computador. Por exemplo, aqui na sala de controle do metrô é utilizada a tecnologia. Aqui da sala de controles, eles conseguem observar, eles conseguem ver todo o percurso da linha e onde está o trem, por onde ele está passando, se acaso parou, se houve alguma falha, eles são monitorados pelo uso do computador e da tecnologia. Aqui também esse trator aqui utilizando a tecnologia, utilizando também um computador de bordo para que ele possa se direcionar então a máquina na lavoura, ok? E com base aí nessas informações acima, vocês vão responder somente a questão número 3 aqui embaixo, ok? Em quais atividades econômicas o computador está sendo utilizado? E em quais outras atividades econômicas você acha que ele é empregado? Vocês então vão observar as duas imagens aqui acima e voltar no texto logo acima que também a gente leu e vão responder essa questão número 3 aqui, certo? E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato com os professores de vocês lá no grupo da escola onde vocês estudam. Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Adriana, ensino religioso. Vou dar continuidade aos estudos de hoje, que vocês já estão aí estudando geografia. O material já está separadinho, está tudo em ordem, não é mesmo? Então bora lá falar hoje sobre organizações religiosas. As organizações religiosas, elas são formadas pela união de pessoas. Bom, e isso já está bem claro. Mas o que é importante a gente frisar? Que as pessoas que se unem ali para as organizações religiosas, elas têm os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, elas se relacionam com o sagrado da mesma maneira, elas consultam os mesmos textos sagrados, tá bom? A religião, ela depende do espaço geográfico e do contexto histórico. Olha que interessante essa foto aí. Vocês reconhecem? Isso mesmo, Jerusalém. É um lugar, gente, visitado por pessoas do mundo inteiro
ao longo do ano todo. Assim como Jerusalém, existem outros lugares também visitados por tantas pessoas. Não quer dizer que quem vai ali seja necessariamente voltado a uma determinada religião desse lugar. Muitas vezes as pessoas vão por conhecer, para estudar, para investigar, ou, claro, motivados também pela sua fé. As igrejas, os templos, os lugares sagrados, de modo geral, existem em toda parte do mundo. A religião, ela pode influenciar na música, ela pode influenciar também na dança. A religião influencia no teatro, na pintura, na literatura, na arquitetura. Lembra, pessoal, quando nós falamos sobre líderes religiosos? Então, um líder, ele começa ali, pela dinâmica, a boa dinâmica ali de conduzir um grupo. Às vezes ele começa numa escolinha ali, de domingo com as crianças, às vezes fazendo um estudo com os adultos, e ele vai promovendo o ensinamento, ele vai divulgando o ensinamento da religião, do seu segmento religioso ali para as outras pessoas, e ele vai se tornando um líder. Não existe aquela coisa assim, olha, você tem que ser o líder hoje, não. Ele vai conquistando. É claro que a partir do momento que se assume um determinado posto, isso é reconhecido, isso é oficial, tá bom? Mas podemos dizer que qualquer pessoa, ela pode ser um líder religioso. Olha aí, nós temos nessa foto alguns líderes religiosos e com certeza você já viu essa imagem, esse conjunto, esse encontro dessas pessoas em diversos jornais, na internet, porque é muito comum os líderes religiosos se encontrarem, se reunirem por conta de alguma causa que vai ser importante para todos. Vamos pensar na paz do mundo, não é verdade? Quem não vai se interessar em promover a paz, tá? Então, por isso que existem esses encontros. Existem diversos líderes religiosos. Colocamos aqui para vocês 5 a princípio, mas existem muitos outros e até faço convite para vocês procurarem na internet. Coloca lá líderes religiosos e vocês vão encontrar outros além desses que nós colocamos aqui. Aqui consta o pai de santo, que é o líder da Umbanda, os sadhus, que é o líder do hinduísmo. No judaísmo, nós temos os rabinos, no islamismo, Maomé, e no cristianismo, dentro das religiões do cristianismo, o líder ele pode se dividir, ele pode ser um papa, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um pastor, sheik, monge, tá bom? Pessoal, o básico da nossa aula de hoje é o que nós colocamos aqui nessas imagens para vocês. O que é que eu vou pedir agora? Olha lá, pega a sua apostila que nós vamos fazer umas atividades, combinado? Olha lá, vocês têm um texto bem curtinho, está bem fácil, porém, muitas vezes nós achamos que um texto está difícil, nós não compreendemos e aí a gente comete um erro, a gente não volta para ler. Ah, não entendi, pronto. Não, você não entendeu? Leia novamente. A primeira leitura ela é diferente mesmo, ela é um pouquinho diferente, não, é um pouquinho difícil. Às vezes aparecem nomes que a gente nem conhece, como nós acabamos de ver aí dos líderes. Tá certo? Então faça a leitura com calma, respeitando a pontuação dá sentido ao que nós estamos lendo. E aí vocês vão fazer a primeira atividade. Olha aí, tá muito fácil essa atividade, hein? Você vai fazer um caça-palavras achando os nomes de alguns líderes,
tá? Então, alguns você já estudou ali no texto e agora aparecem outros. Aí você vai lá, marca direitinho e em seguida nós vamos para a próxima folha, onde tem mais 3 perguntinhas para vocês. Nessas perguntinhas, pessoal, vocês podem convidar o papai, a mamãe, quem mora com vocês para ajudá-los. Olha lá, você tem ideia de quantas pessoas de diferentes religiões convivem no seu dia a dia? Então, quantas pessoas de diferentes religiões no seu dia a dia? Aí você vai marcar aí. Não vai colocar só um número, você vai colocar uma resposta assim de uma criança do 5º ano, de um aluno do 5º ano. Ou seja, iniciando com letra maiúscula, escolhendo a pontuação correta, né? No final da frase sempre tem uma pontuação. Você tem ideia de quantas pessoas de diferentes religiões convivem no seu dia a dia? Imagino que no meu dia a dia, calculo que no meu dia a dia, tá? Faça uma resposta completa, bem iniciada, tá bom? Com começo, meio e fim. Na questão 3, faça um levantamento de quantas religiões há entre as pessoas que você conhece e escreva o nome de cada uma delas. Então, todas as religiões que você conhece, você vai colocar aí. Iniciando com letra, isso, com letra maiúscula, separa com vírgula e no final escolha a pontuação correta. A questão 4, ela é bem interessante. Eu vou pedir mais um exercício dentro dela. Vocês vão fazer o seguinte: quantas religiões você acha que existe no Brasil? Aí você vai colocar assim: eu acho que existem tantas religiões no Brasil. E depois, se você puder, faça uma pesquisa, procura lá no Google. E aí você vai escrever assim: já no Google encontrei aproximadamente tantas religiões. No Google, ou se não foi no Google, né? Ou então, de repente, você conversando com seu pai ou com a sua mãe, conversando com meus pais, calculamos tantas religiões, tá bom? Pessoal, essa aula está bem fácil, mas ela requer cuidado, tá bom? Se cuidem, façam as atividades com carinho, com capricho, mantenham as mãos bem limpinhas, usem máscara e bons estudos. Um abraço, até a semana que vem.